Bom dia, povo de Deus. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação diária e eu fico muito feliz por poder estar vendo algumas pessoas agradecendo, falando que a palavra tocou os seus corações, e esse é o nosso propósito e objetivo. É fazer com que esses 15, 20 minutos que a gente tira aqui sejam um momento de meditação e um momento importante para a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos à nossa meditação de hoje. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 22 e 23. Fala sobre a santidade no amor e está escrito assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e permanece. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nessa manhã, Pai amado e querido, estamos diante da Tua presença. E nesse dia, Senhor Deus da glória, em que os Teus filhos ouvem a Tua palavra, Pai amado e querido, durante a tarde, a noite, a manhã, eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor esteja se manifestando, Pai amado, a cada um dos Teus filhos. Senhor Deus da glória, tome-os em Tuas mãos, manifesta a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, que aonde eles estão, eles possam sentir a Tua presença, Senhor. Que eles possam ouvir a Tua voz falando aos seus corações, Pai amado e querido, que eles possam sentir o Teu abraçar, Senhor Deus da glória, que eles venham nesta manhã, Pai amado, saber que não estão sozinhos. Pai amado, independente de onde estejam, de quem são, Senhor Deus da glória, ou das suas práticas de vida, neste momento, Senhor Deus Santo, eu te peço em nome de Jesus, não há lugar que o Senhor não possa entrar. Vai, Senhor Deus da glória, e que essas palavras, Pai amado e querido, possam surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviado nesta manhã. Que assim seja cura, libertação, avivamento, renovo, restauração em nome de Jesus. Assim, nessa manhã, eu oro a Ti e te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, vamos iniciar aqui. A meditação para nós hoje fala o seguinte: o novo nascimento ocorre pela palavra viva e eterna de Deus. Nós temos um texto aqui de 1 Pedro que vem falando sobre a santidade no amor. E nós temos uma carta que é uma carta muito importante para nós meditarmos. Por quê? Pedro ele escreve essa carta, onde aqui ele direciona ela, no capítulo 1, verso 1, dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele já inicia a carta fazendo uma autoapresentação, tá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, ou seja, ele está dedicando essa carta aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, nós temos aqui uma palavra que são forasteiros da dispersão. Pedro ele está direcionando essa carta a todo homem, mulher, jovem, criança não tanto, que não tem tanto entendimento, mas todo homem, mulher, jovens que abandonaram o pecado, abandonaram o seu passado e passaram a ter uma vida com Deus. E tendo passado a ter uma vida com Deus, eles começaram a ser perseguidos. Pedro, ele chama eles aqui, deixa eu lembrar a palavra porque eu perco ela, forasteiros da dispersão. O que é esse forasteiros da dispersão? Pedro está dizendo que eles são homens e mulheres que vivem nessa terra, mas que não são habitantes dessa terra. Está dizendo para eles, homens e mulheres que não são herdeiros das coisas deste mundo, que não vivem para as coisas deste mundo. E ele está dizendo, não tenham prazer ou desejo de voltar a viver naquilo que vocês viviam antes. No versículo 13 ao 16, fala sobre a santidade na vida. Pedro ele fala assim: por isso, cingido o vosso entendimento. O que é cingir o vosso entendimento? Nós entendemos que quando o povo de Israel, naquele tempo, eles viviam numa área desértica,
e era uma área que tinha muita areia e tudo mais, eles usavam umas roupas muito longas, tá? Que pode ser comparada hoje com o que parece ser uma saia, apesar de não ser uma saia, tá? E no momento que o povo de Israel precisava ir à guerra, ir à peleja, aquilo ali poderia atrapalhar, poderia fazer com que eles viessem a cair no momento da corrida, para a batalha e tudo mais. Então o que o povo de Israel fazia? Ele cingia os lombos. O que era isso? Eles pegavam a ponta de baixo dessa roupa, tá? Lá embaixo nos pés, passava ela por aqui, puxava ela para cima, passava ela aqui por dentro das pernas, puxava ela por trás e prendia ela no cinto, tá? Isso era cingir os lombos. Pedro está dizendo aqui: por isso, cingindo o vosso entendimento. O que Pedro está dizendo? Para que servia isso? Para que o povo de Israel fazia isso? Para autoproteção, para impedir que ele caísse. Porque imagina só, numa campanha de guerra, tem 5.000 soldados vindo. Um tropeça e cai no chão por causa da sua roupa. O que está vindo atrás vai tropeçar nele e vai cair. O que está vindo atrás vai tropeçar nele e assim por diante. Um vai cair atrás do outro. Imagina um monte caindo ao mesmo tempo porque tropeçaram na sua própria roupa. O que vai acontecer? Um monte vão cair. Então eles estavam se protegendo. Então o que Pedro está querendo dizer aqui? Cingindo o vosso entendimento, ou seja, protegendo o vosso entendimento, protegendo a vossa mente, protegendo aquilo que Deus ele nos deu de precioso, que é a nossa salvação. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, ele diz, sede sóbrio. Por que a Bíblia nos convida a sermos sóbrios? Porque a pessoa que não é sóbria, ela não tem entendimento, tá? Lembremos de Ló. A Bíblia fala que Ló, depois de ter saído de Sodoma e Gomorra, depois de ter saído dali dos termos daquelas cidades que foram destruídas, as filhas dele acharam que toda a terra havia sido destruída e que só eles haviam sobrevivido. Não tinha ninguém em volta, eles estavam numa área desértica, dentro de um lugar bem complicado. E aí naquele momento ali, elas decidem embriagar o seu pai para que o seu nome, a sua descendência tivesse continuidade, porque só tinha 2 filhas. E naquele momento ali, o que elas fazem? Elas embriagam o seu pai, se deitam com o seu pai, tendo em vista que antigamente não existiam leis em proibição a isso, tá? Então hoje não é que Deus ele foi conivente ou que ele foi permissivo a isso. Não existiam leis contra esse tipo de coisa. Tanto é que a gente vai ver a Bíblia falando que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e nós hoje somos descendentes dos filhos de Adão e Eva. Porque os irmãos eles se relacionavam entre si, coisa que hoje não pode, tá? Então, quando a Bíblia fala que eles estavam ali cingindo os seus lombos, sendo sóbrio, a Bíblia está dizendo que nós não podemos estar com a nossa mente altiva. Por quê? Quando Ló ele foi embriagado, as filhas dele se deitaram com ele e ele não viu o erro que estava cometendo. Então, a mesma coisa aconteceu com Noé. Quando Noé se embriagou, ele acabou ficando nu, o seu filho viu a sua nudez e diante dessa situação, a Bíblia fala que Cã, ele acaba sendo amaldiçoado por Noé, por causa de um erro que o seu pai cometeu. Então, a Bíblia está dizendo que nós devemos ser sóbrios, devemos ter a nossa mente limpa, para que Satanás ele não venha influenciar a nossa mente com coisas que são erradas. E ter a mente sóbria não é ter a mente sóbria de somente não se embriagar com bebida, mas ter a mente sóbria é ter uma mente de Cristo, é ter uma mente limpa da podridão do mundo, é ter uma mente voltada completamente a Cristo e não permitir que as coisas desse mundo venham influenciar a nossa mente para aquilo que é a nossa vida espiritual. Tanto é que hoje o que eu mais vejo, eu assisto muitos debates, vejo muitos estudos, o que eu mais vejo hoje nos debates é quando a pessoa ela tenta argumentar algo que é errado, ela fala, não, porque na minha opinião, e a tua opinião não importa. Porque o que importa é a opinião bíblica, é aquilo que a Bíblia nos fala. E o que a Bíblia nos fala é que nós devemos estar
presos, nós devemos estar firmados, já é uma palavra melhor, firmados naquilo que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós? Ele morreu em nosso lugar, tomando como base aquilo que a Bíblia fala que aconteceu lá no Egito, sobre você ter o sangue do Cordeiro no umbral das portas. Cristo, ele tomou o nosso lugar, ele morreu por nós, e hoje o sangue do Cordeiro não está no umbral da porta da nossa casa. Hoje o sangue do Cordeiro reveste as nossas vidas, fazendo com que o espírito da morte, o pecado, ele não tenha domínio sobre nós. E aqui o que Pedro fala é isso, versículo 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então Pedro, ele vem falando aqui, como filhos da desobediência, olha só, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Então Pedro está falando para nós: tomem cuidado, para que vocês, estando hoje na presença de Deus, sendo sóbrios, estando firmados na presença de Deus, vocês não voltem às suas paixões anteriores. Não voltem à idolatria, não voltem à homossexualidade, não voltem ao lesbianismo, não voltem a matar, não voltem a roubar, não voltem a fazer fofoca, não voltem a ser destrutivos, não voltem a ser devassos, não voltem a ser mulherengos, não voltem a serem maldizentes. Então o que Pedro está dizendo é isso, o que Jesus está dizendo para nós aqui, através da boca de Pedro, é isso. Nós precisamos viver uma vida em santidade, porque olha o que ele continua falando. Pelo contrário, pelo contrário, não vivam nessa vida. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então, ele vem dizendo aqui, olha, pelo contrário, vocês não devem viver nos moldes do mundo, mas vocês devem viver nos moldes de Cristo. Sede santo, porque nós devemos ser santos. E aí ele finaliza dizendo: sede santo, porque eu sou santo. É Pedro que está dizendo aqui? Não. Quem está dizendo que é santo aqui é o próprio Deus. Nós não devemos ser santos como Pedro, nós não devemos ser santos como Paulo, nós não devemos ser santos como João, nós não devemos ser santos como o nosso pastor, nós não devemos ser santos como o nosso amigo, nós não devemos ser santos como o nosso pai. Nós podemos tê-los como base espiritual, temos como exemplos de cristãos, assim como Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós devemos olhar a vida desses homens e mulheres e imitá-los, olhando para Cristo. Porque Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, olha só, vocês podem me imitar, mas o nosso alvo é Cristo, o nosso foco é Cristo, não é o homem, porque o homem é falho. A partir do momento em que eu e você nos espelhamos no homem, o momento em que o homem cai, nós caímos também. Na falha que o homem tem, nós temos também. É por isso que o povo de Israel viveu uma gangorra espiritual muito grande. Ora o povo de Israel estava lá em cima, ora o povo de Israel estava lá embaixo. De repente, eles pegavam e vinha um rei muito bom que servia o Senhor, como o rei Ezequias, por exemplo, e pegava e elevava o povo de Israel espiritualmente. O povo de Israel ia lá em cima, porque acabava com a idolatria, acabava com a perversidão, acabava com tudo de errado que estava em Israel. Mas de repente esse rei morria, e aí vinha um outro rei, como é o caso de Acabe, e esse rei pegava e não zelava pela questão espiritual do povo, ligada ao Deus de Israel. E aí o que acontecia? Automaticamente esse povo caía, e quando caía, a Bíblia fala que esse povo se afastava de Deus e Deus os abandonava. Então, assim também é na nossa vida. Quando nós estamos de olho no homem, quando eu foco no pastor, quando eu olho para o pastor, quando eu olho para o evangelista, quando eu olho para o presbítero, automaticamente, no momento em que esse homem ele trai a sua esposa, no momento em que esse homem ele rouba o dinheiro da igreja, no momento em que esse homem ele xinga o palavrão, no momento em que esse homem briga na rua, a tua fé vai se tornar fragilizada. Aliás, a tua fé já é fragilizada, mas a tua fé vai declinar. Por quê? Ela é fragilizada porque não é uma fé verdadeira.
ela está moldada naquilo que o homem faz. Mas quando a nossa fé verdadeira está moldada em Cristo, automaticamente pode acontecer o que tiver que acontecer na minha vida, pode acontecer o que tiver que acontecer à minha volta, eu vou estar sempre firmado, porque a minha fé não está moldada no homem, mas está moldada em Deus. Assim foi na pandemia. A Bíblia fala em Salmos 91, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E muito disso aconteceu na pandemia. Mas vamos parar para analisar? Quantos se evadiram da igreja depois da pandemia? Quantos depois da pandemia não conseguiram voltar? Porque viram muitos cristãos morrendo, viram muitos servos de Deus. O irmão Lázaro morreu, eu considero aquele homem como homem de Deus. O irmão Lázaro morreu. E aí, muitos que tinham a sua fé baseada em cima do irmão Lázaro, acabaram não voltando para a igreja por causa disso. A culpa é do irmão Lázaro? Não. A culpa é de homens e mulheres que permitem que a sua fé esteja pautada em homens e não em Deus. E aí, a Bíblia fala no verso 19, no verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Então, o que nós estamos falando aqui finaliza nesse texto, porque não foi por coisas corruptíveis que nós fomos resgatados. É como se um filho tivesse sido sequestrado e o sequestrador exigisse algo muito caro. Olha, me dá todo o dinheiro que você tem para poder soltar o teu filho. E não foi por coisas corruptíveis, não foi por coisas deste mundo, mas foi por algo celestial. Foi pelo sangue de Jesus Cristo que nós fomos resgatados. Lembra quem você era e olha o que Cristo fez hoje na tua vida. Analisa quem você é. Não volte aos moldes da vida passada. Esquece a vida passada. Não, a tua vida passada não era melhor do que a tua vida de hoje. Não era melhor do que a tua vida atual. Não era. É impossível alguém dizer que a sua vida passada, antes de estar na presença de Deus, e não estou falando de igreja, estou falando de Deus. Aqueles que verdadeiramente estão na presença de Deus, não tem como dizer que a sua vida passada, a sua vida pregressa, é melhor do que a sua vida atual diante da presença de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, é impossível dessas pessoas dizerem que a sua vida passada é melhor do que a sua vida em Cristo. Por quê? O Espírito Santo é quem nos proporciona uma vida de paz. É o Espírito de Deus, aleluia, que nos proporciona uma vida com um novo entendimento, afastado desse mundo de pecado, afastado desse mundo de podridão. Então, lembre-se daquilo que Cristo fez por você. Antes, você vivia caído pela rua, bêbado, caindo, tombando na rua. Antes, o teu nome era vergonha. Hoje, você anda sóbrio pela rua, com a tua Bíblia na mão, e o teu nome não é mais vergonha. O teu nome é oração. Ei, ora por mim, fulano. Ei, ora por mim, ciclano. Ora por mim, beltrano. Quantas pessoas já viraram para você e falaram: Cíntia, ora por mim, Léo, ora por mim. Quantas pessoas? Eu tenho recebido muitas pessoas falando comigo: Pastor Augusto, ora por mim. Ontem, infelizmente, recebi a notícia de uma amiga que o esposo dela sofreu um AVC, o Elias, está no hospital. Ontem era meia-noite e pouco, eu estava de joelho no chão orando pelo Elias, orando pela casa dela, orando pela família dela. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas não nos veem mais como o que elas viam antes. Eles podem até dizer para nós que nós viemos de uma religião que tem pastores que roubam, tem pastores ladrões, tem homens que difamam o nome de Deus realmente. Mas nós somos, como Pedro fala aqui, forasteiros da dispersão. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao céu. Você não pertence a esse mundo, você pertence ao céu. Você pertence a Jesus, não pertence ao diabo. Então não permita que Satanás ele venha falar o contrário disso sobre a tua vida. Declara: eu pertenço a Jesus, eu sou do Senhor, e nada pode mudar isso na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus esteja manifestando a graça e a glória dele sobre você, e que a presença de Deus esteja sobre a sua família, sobre a sua vida. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nessa manhã diante da tua presença glorificamos o teu nome. Te peço em nome de Jesus para que o Senhor nos tome em tuas mãos, manifeste a tua graça e a tua glória sobre nós.
Pai, não pertencemos a este mundo, não somos deste mundo, mas esse mundo quer fazer de tudo, Senhor Deus da glória, para nos abraçar. Esse mundo quer fazer de tudo para nos prejudicar e tirar da Tua presença, mas eu te peço em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, toma-nos em Tuas mãos, porque não fomos resgatados, Senhor Deus da glória, por coisas corruptíveis, mas, Pai amado e querido, foi através da Tua palavra. A salvação, ela vem através de Cristo, e por isso hoje nós somos salvos, não por causa daquilo que o meu pai ou a minha mãe fez por mim, não por causa daquilo que o pastor fez por mim, mas por causa daquilo que Cristo fez. E tendo essa consciência, tendo essa mente, Senhor Deus da glória, chegamos diante da Tua presença para Te pedir em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos, nos dê nova vida, restaura, Pai amado e querido, a nossa aliança, refaz esse alicerce, essa base forte, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, faz de novo, Senhor Deus da glória, e nos permita viver em plena abundância diante da Tua presença. Assim, toma-nos em Tuas mãos, toma a nossa casa, a nossa família, a nossa vida em nome de Jesus, e que possamos viver algo novo diante da Tua presença a cada dia. Dá-nos novas experiências diante de Ti, restaura a nossa vida espiritual, restaura, Pai amado e querido, esse corpo físico, tira toda doença, tira toda dor, toda angústia, todo sofrimento, em nome de Jesus. Assim seja conosco, Senhor Deus da glória, e nos abençoa. Amém, e graças a Deus. Amém. Povo de Deus, Deus os abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale mais aos seus corações e que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Receba a bênção de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus, e que todos juntos possamos dizer com fé, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado.